Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, sempre quando um padre se prepara para apresentar a sua reflexão em uma missa, no momento da homilia, ele precisa de levar em consideração 3 elementos. Precisa de levar em consideração o elemento da palavra. É a palavra que em primeiro lugar ilumina o que nós queremos refletir, é a fonte que vai nos saciar, é também o pão que nos alimenta no contexto da Eucaristia. Mas, junto com o olhar para a palavra, ao preparar a reflexão, ao conduzir a comunidade, ao dialogar com o coração do povo, a gente também olha para a liturgia, qual é o momento litúrgico que a igreja vive naquele momento, e com o mesmo zelo, o padre convida a comunidade também a olhar para o momento em que ela vive, para o chão da história, para a realidade. Então, nenhum texto na missa, nenhuma liturgia da palavra, ela pode ser refletida, lida, orientada, exortada, deslocada desse tripé. Então não existe um fichário, onde a mesma reflexão que foi feita 3 anos atrás, eu vou lá e busco aquela ficha, com aquela mesma leitura, e reproduzo aquela homilia, porque o chão da história é outro. O chão que nós pisamos, a realidade a ser iluminada pela voz do Senhor, é outra, é outro momento. Por isso que eu quero começar essa nossa brevíssima reflexão, chamando o nosso olhar justamente para a dura realidade que nós estamos vivendo, porque o texto tem muito a nos ajudar.
para essa semana tão triste que estamos encerrando. Hoje, sexta-feira, estamos prestes a encerrar uma semana onde temos muito mais motivos para chorar do que para rir. O que aconteceu no Brasil há 2 dias atrás, talvez nem todos saibam, o que aconteceu na Nova Zelândia, com 49 pessoas mortas, assassinadas de forma brutal em uma mesquita, em 2 mesquitas, fruto da intolerância, e isso sem trazer à baila os dramas cotidianos de um país que é tão desigual, de um país que é tão incoerente, de um país que é tão excludente, de uma realidade que coloca à margem tantas pessoas, talvez muitos de nós, que sentem-se iguais aqui, ao redor dessa mesa, onde não existe rico e pobre, alto e baixo, onde não existe diferença, porque todos se alimentam do mesmo Cristo, todos partilham da mesma palavra. Ouso dizer que não existe no mundo lugar onde todos são iguais, como na Santa Missa, porque só aqui todos participam da mesma mesa por igual. É o mesmo Cristo que se comunica. E a palavra de Deus hoje, ela, no espírito quaresmal que nos convida insistentemente à conversão, ela chama a nossa atenção para que, ao mesmo tempo que a gente se preocupe com as grandes conversões da nossa vida, com as grandes mudanças que nós precisamos de buscar, com os grandes atos de apostolado, de heroísmo, que faz parte do nosso impulso batismal, que a gente tenha o cuidado de converter aqueles pequenos gestos do nosso dia a dia em relação ao outro, e que às vezes esses nós deixamos escapar pelo nosso dedo. Quando nós chamamos o irmão de tolo, quando nós chamamos o irmão de patife, ou quando nós erroneamente achamos normal oferecer a nossa oferta diante do altar, dobrar o nosso joelho em oração, viver as nossas práticas religiosas, mesmo estando em desacordo, em desalinho com o irmão que está sentado ao nosso lado. Jesus, ele chama a nossa atenção que as grandes mudanças de santidade que nós buscamos e que são tão necessárias para que cenários dramáticos que se multiplicam na nossa realidade esse ano de forma especial, eles têm origem muitas vezes em pequenas sementes de pecado que nós vamos negligenciando no nosso dia a dia, e que elas também precisam de ser olhadas e zeladas e cuidadas por nós. Abismo atrai outro abismo ao fragor das cascatas. E às vezes nós não sabemos gerenciar a nossa utopia, nós não sabemos gerenciar o nosso desejo de santidade, e ficamos com um olhar muito avançado, querendo dar saltos e voos muito altos, e desejos muito amplos, e voos muito audaciosos ao coração de Jesus, mas não conseguimos resolver passos primários de santidade, que diz respeito ao nosso relacionamento cotidiano de quem está do nosso lado. Isso tem um nome, chama-se gradualidade da fé. Então a gente só pode falar nessas grandes experiências de santidade, se a gente conseguir viver isso que o Senhor nos coloca no Evangelho de hoje.
Quem disser ao seu irmão patife, será condenado pelo fogo do inferno. Se você está levando a sua oferta ao altar e ali lembrar que tem um irmão contra ti, deixa a tua oferta e vai reconciliar-se com o teu irmão. Qual é a chave? Nós precisamos de olhar com carinho para aquilo que nós, de forma muito capciosa, chamamos dos pequenos pecados do dia a dia. E vamos deixando aquilo ocupar o nosso coração, capilarizar na nossa vida, irradiar nas nossas relações. E às vezes nós estamos assim muito preocupados em mudar o mundo, muito preocupados em transformar as estruturas, muito preocupados nos conflitos de esquerda, direita, vermelho e azul, e eu não consigo resolver a minha falta de empatia com quem está do meu lado. Percebam, no hoje da história, as coisas elas caminham juntas. Não tem como eu parar a dinâmica sociopolítica eclesial para eu resolver a minha falta de empatia em casa. Mas elas precisam de caminhar juntas, porque não existe nada mais hipócrita no mundo do que eu ser uma grande liderança religiosa, do que eu ser um grande sacerdote, um grande coordenador de pastoral, um grande coordenador de ONG, que não cumprimenta o motorista do ônibus, que não cumprimenta o porteiro do prédio, que não me coloco à disposição para perdoar o meu filho, a minha mãe, a minha avó, que não recuo nos meus gestos de misericórdia, que não sei calar para o outro dizer, e que não sofro por amor. É tão legítimo a gente sofrer pela causa dos grandes dramas internacionais. Eu digo isso porque eu me envolvo com isso. Como é nobre, e como o nosso sangue ferve, e como a gente se empodera. E por que muitas vezes a gente não leva esse impulso dos grandes discursos de transformação das macroestruturas, para a gente poder amar melhor a avó, o vô, aquele colega de serviço que eu chamo de embuste, aquele coordenador, aquele amigo de pastoral que é uma dificuldade. Percebam, o texto hoje ele é de uma sabedoria, porque é o Senhor nos dizendo que a santidade que Ele quer atingir na nossa vida, Ele está exigente em todas as dimensões da nossa história. Em todas as dimensões da nossa história. É radical o que o Senhor nos pede. É radical. E a nós que somos o povo da comunhão, o povo da palavra, o povo dos sacramentos, essa revisão de vida, ela precisa de acontecer. Nós precisamos de tomar cuidado para não cair nos encadeamentos perigosos de querer dar uma resposta simplista para o que aconteceu em Suzano, de querer dar uma resposta simplista para o que aconteceu na Nova Zelândia, para querer dar uma resposta simplista para os dramas da miséria e dos problemas sociais da nossa realidade. Isso precisa de oração, mas precisa de estudo, precisa de um olhar técnico, precisa de presença, precisa de política pública, precisa de gente inteligente, precisa de gente atuante, precisa de um tanto de coisa para a gente resolver essas situações. Agora, mesmo não dando respostas simplistas, de uma coisa nós podemos afirmar sem erro: estas situações dramáticas do nosso mundo, elas não surgem por geração espontânea. Elas começam em sementes mal plantadas nas pequenas estruturas da nossa vida, nas pequenas relações cotidianas, em amizades mal
estruturadas, em lares mal trabalhados, em diálogos mal conduzidos, em vivências mal costuradas. Por isso que hoje Jesus, Ele não olha para a sinagoga, Jesus não olha para o Pai, Jesus não olha para o céu, Jesus não olha para o reino. Olha que curioso, Jesus nesse texto, Ele não está olhando para as macroestruturas do reino e da salvação. Jesus está olhando para o teu irmão que você chama de patife, e Ele está falando que se você não resolve isso, você será condenado ao fogo do inferno. Porque de nada adianta as grandes estruturas escatológicas da nossa salvação, se eu não resolvo essa angústia do outro que me faz sofrer, e não aceito. Como que eu vou ser um mártir da salvação, da comunidade dos batizados? Como que eu vou ser o profeta dos excluídos da sociedade, se eu não consigo viver a cruz desse que está na minha frente e me incomoda? E eu aceito isso para ter uma convivência harmônica, porque entendo que ele é diferente do que eu. E nesse desdobramento da empatia, e é por isso, e é por não viver isso, e é por multiplicar os patifes, os tolos, e as ofensas que se desdobram do que o Cristo condena nesse texto, é que nós temos os cenários e quadros de intolerância que, não tenho dúvida, estão no bojo do que aconteceu em Suzano, do que aconteceu na Nova Zelândia, e do que acontecerá e do que continuará acontecendo, se a gente não despertar para algo que nós podemos fazer, que é a conversão do nosso coração, para essa conversão cotidiana, doméstica, diária, como o primeiro passo da nossa salvação.